Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e dando continuidade na nossa terceira videoaula, eu quero mostrar para vocês aqui o processo do cabelo do Merce, que a gente vai dar início nele agora, né? E um dos materiais que eu começo utilizando é o boleador. O boleador é uma ferramenta, para quem não conhece, com uma ponta de ferro pequenininha aqui e outra pontinha de ferro do outro lado, um pouquinho maior, tá? Esse material ele é fácil de encontrar, você pode estar encontrando na livraria da cidade de vocês, ou caso vocês não encontrem, vocês podem estar pesquisando na internet também, que tem site que vende essa ferramenta aqui de trabalho. Essa ferramenta ela é utilizada por muitos desenhistas, praticamente a maioria do povo gosta de utilizar essa ferramenta. Alguns à parte não gostam, já preferem fazer uma outra técnica, né, para deixar os fios brancos. Mas eu particularmente eu gosto muito dessa ferramenta aqui. Ela tem me ajudado muito e eu vou mostrar o processo para vocês de como que eu faço aqui para não ficar aquela coisa muito rústica, não ficar torto, não ficar tremido. E no decorrer do vídeo eu vou mostrar para vocês aí onde vocês vão estar utilizando o boleador e em qual momento vocês vão estar utilizando a borracha, tá? Respeitando as luzes, a sombra que você vai estar vendo na referência do seu desenho. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa seu like e que esse conteúdo seja relevante para você, que te ajude, tá bom? Então, bora desenhar. Bom pessoal, assim, o boleador, ele simplesmente aqui ele vai dar o efeito de fio. O fio que vai se sobressair perante os outros fios de cabelo, tá? Seguindo a referência e observando o método grid, agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Por quê? Se eu pego esse quadrado aqui e vou passar o boleador nele, e depois eu passo nesse, quando eu chegar no quadrado de baixo eu for emendar, ele vai dar uma diferença nos fios. Entendeu? Então vai ficar um fio trêmulo ou um fio quebrado, e isso daí não vai ficar legal para o desenho. Então o interessante é que você olhe o fio por um todo e passe o boleador. Por exemplo, nessas laterais aqui, a gente vai passar o boleador, tá? Você vai pressionar ele da parte mais escura para clara, ó. Então você faz umas pequenas pressões nele, tá? Então vocês dão uma pressionada e uma soltada, tá? Não faça devagar, porque ele pode ficar tremido. Não aperte muito, porque ele pode ficar muito grosso o fio, tá? Então vocês passam de uma forma assim leve e meia rápida, pressionando no começo e soltando no meio pro fim. Não faça reto, tá? Procure seguir o desenho. E não precisa de fazer no cabelo todo, tá? Isso aqui é alguns fios que vão sobressair desse cabelo. Então você pode estar fazendo em algumas partes, mas isso aí você vai observar na tua referência e vai ver realmente onde está mais claro e onde não está claro. E onde estiver claro, você passa o boleador. Onde você observa que tem fio, você passa o boleador simulando da mesma forma do que você está vendo, tá bom? No caso aqui eu vou estar utilizando o lápis HB. Em seguida eu venho com o esfuminho. E aí você vai observando tudo o que você vê no quadradinho do grid que tu fez, para deixar mais próximo, né? Eu já pego também onde eu vejo que é mais escuro, eu também já vou soltando a cor, tá? E já vem com o esfuminho e dou uma passada. Só lembrando que o esfuminho ele é somente para espalhar, tá? Tem gente que começa a apertar o esfuminho achando que ele vai escurecer mais do que já tá aqui. Porque o esfuminho ele não vai fazer milagre, ele não vai deixar, ele não vai escurecer mais o tom que já está aqui, tá? Ele simplesmente vai espalhar essa tonalidade. Aí eu volto com o HB.
Porque o legal do cabelo, ele não pode ser todo chapado, tá? Uma cor só, ele tem que ter várias tonalidades. Então a gente vai usar vários lápis, HB, H, 2B, 4B. Não, onde for mais escuro eu utilizo 4B, no caso a lapiseira. E onde for mais claro, eu vou mostrando para vocês qual que vai ser o lápis do momento. No começo, pessoal, é sempre assim, a gente começa a fazer e vai achando que não vai chegar no tom, que não vai ficar legal, mas é o início. Em todo início a gente tem que esperar para ver qual vai ser o resultado. E eu sempre aperto mais e solto a lapiseira, sabe? Eu não vou direto com uma ponta grossa, levando grosso até o final. Eu dou uma apertada no começo e solto. Então eu já vou marcando todas as partes mais escuras do desenho. Você está pensando assim, ah, mas ele não usa pincel? Não, eu uso pincel sim, tá? Mas como isso aqui é o começo, eu gosto de marcar as partes mais escuras, vou esfumaçando, já para mim ter uma base. Digamos que esse começo aqui do cabelo seria um outro esboço, na verdade, né? Que eu faço já em sombreamento, só para ter noção onde que tá a luz, onde que tá a sombra. E aí então eu vou marcando com o lápis, ou no caso a lapiseira, né? Vou escurecendo mais e eu já tenho noção de onde estão as luzes aqui, para facilitar mais, né? Essa parte aqui eu vou escurecer também. Como na referência ela não mostra fio, mas sim uma sombra. Então a gente faz conforme a gente está vendo na referência. Isso aqui é só uma marcação, tá, pessoal? Ainda vai ficar bem escuro ainda. Duro que eu falo que eu quero fazer o vídeo passo a passo sem cortes, cara, mas a gente acaba observando que é meio que impossível, porque é muito demorado. No cabelo, pessoal, sempre você tem que controlar o peso da mão, tá? Uma hora você pesa a mão mais, outra hora você já ameniza o peso, para dar a sensação de volume, não ficar aquela coisa chapada. Essa parte aqui já é uma parte mais clara, então praticamente eu já deixo sem mexer, porque aí eu venho com os tons mais claros aqui em cima, né? Bom, aqui tem mais uma mecha. Então, bom, sempre quando a gente faz as mechas, elas nos ajudam muito, porque aí você já tem a visão de onde que vai sair a sombra. Pessoal, não esqueci do grid não, tá? Eu tô fazendo aqui com todo, mas eu tô olhando ali os quadrados como tá. E nesse momento, como é somente uma marcação que eu estou fazendo, né, nos pontos de sombra, aí depois eu venho pegando detalhe por detalhe de cada quadradinho desse que tem. Aí vocês vão observando, né, pessoal, que já dá para começar a ver o surgimento de algumas mechas, tá? Então o fio a gente vai passando levemente e tirando o lápis, tá? Você vai acompanhando exatamente como tá o risco do desenho, e aí a gente vai passando em todo o cabelo agora, porque agora são os fios.
Eu continuo com a lapiseira 4B, o grafite 4B na verdade. Essa parte de baixo aqui, aí eu vou dar um acabamento final depois, tá? Então não me preocupo com o início do lápis aqui, porque depois eu dou um acabamento final nela. Não tenha medo de escurecer, tá? Pode dar uma escurecida boa, porque ele tem que ficar de acordo com a referência. Isso a gente vai fazendo em todas as partes do cabelo. Uma folha. E onde você vai vendo que tá ficando, que é mais escuro, você faz os riscos agora, né? Conforme for o fio, na parte que é mais escura. E aí vai preservando o branco do papel nas partes mais claras. Isso daí tudo com base na sua referência, tá bom? Vamos para esse lado aqui. Esse lado aqui do cabelo ele já tem uma luz, então eu vou pegar agora uma lapiseira com uma ponta mais fina, que é a 03, e ela está com o grafite 2B. E suavemente eu vou passando agora a lapiseira, formando esses fios. Nessa parte que tiver sombra também, será uma sombra um pouquinho mais clara. Então também venho com a lapiseira da mesma forma, marcando essas sombrinhas que são um pouquinho mais claras. É um trabalho bem demorado, tá pessoal? A gente vai fazendo isso daí e vai começando a dar forma, começando a dar volume, aplicando as luzes nas partes que tem que ser aplicada, esfumando algumas partezinhas que não tem necessidade, que não aparece o fio, né? Não tem fio e sim um escurecimento. E vamos dando sequência no desenho. O cabelo em si ele nunca vai ficar igualzinho da referência, tá? Mas ele tem que ficar bem semelhante para dar a sensação de que o cabelo dele está dessa mesma forma, se encontra da mesma forma que a referência, tá? Mas os traços nunca vai ser 100% igual o da referência. Mas aí já o restante do desenho é necessário que seja. Com a própria lapiseira eu começo a dar mais destaque, fazer com que as mechas fiquem mais destacadas, né? Na verdade. Aí eu pego o esfuminho, dou só uma encostada nele, né? Para dar uma pequena preenchida, né? Em algumas partes brancas que vai ficando no desenho. Lembrando que isso aqui é somente o começo desse cabelo, tá? Tem muita coisa pra gente fazer aqui ainda. Então a gente vai passando o esfuminho no cabelo. Vou voltar aqui com a lapiseira mais escura. Voltando aqui com a 4B para escurecer mais. Porque por ele estar de lado, nesse lado aqui tem mais luz e aqui menos luz. Então ele tem que ficar mais escuro o cabelo nessa região do que essa. E aqui uma pequena claridade, porque é onde bate a luz. E ainda temos a caneta borracha para auxiliar nessas mechas aqui, né? E aí quando eu quero deixar um pouquinho mais claro, eu pego a minha caneta borracha mono 0 da ponta chanfrada, eu vou passando para criar fiozinhos, ó. Ela começa a criar alguns fios. Ó, aqui também eu quero deixar um pouquinho mais claro. Eu já passo ela. Ficou muito claro? Pega o esfuminho e dá uma encostada. E depois uma ajeitadinha com a lapiseira. E esse processo a gente começa a fazer
em todo o desenho. Ó. Essa parte aqui eu quero dar um pouquinho mais de luz, então eu só passo ela uns 4 risquinhos. Ela já vai dar uma diferença. Passo da mesma forma que o lápis, tá? É só batendo e tirando. Eu não fico puxando devagar, não. Aí volto com a lapiseira e a gente começa a marcar alguns fios. Tendo uma mecha dessas, se você observar que ela é um pouquinho mais escuro embaixo, tu faz escuro. Aí a gente vai diminuindo o peso da mão para que ela fique um pouquinho mais clara na parte de cima. E dessa forma a gente vai fazendo esse processo em todo o cabelo dele, tá? Bom, pessoal, agora aqui com a caneta Mono Zero, essa daqui da pontinha mais redondinha e chanfrada, eu vou passando em pequenos fios para se sobressair um sobre o outro, tá? E agora a gente começa a desenhar os fios. Por exemplo, uns fios que tá torto, você vai arrumando, um que ficou um pouquinho apagado, você vai arrumando. E aí a gente vai fazendo esse processo em todos os fios para ficar uma coisa assim mais bonitinho, né? Depois a gente vai passando o pincel para não ficar tão branco, uma coisa muito destacada, né? Quando ele termina do branco pro preto, muito claro e depois muito escuro, a gente dá uma disfarçada, passando um pouquinho mais de sombra, escurecendo um pouquinho mais ele, para que ele acabe se igualando ou no meio dos outros fios. E aí a gente continua esse processo, é um processo demorado, ele vai ser feito em todos os fios, para não ficar aquela marca de rabisco, né? E nem de lápis. Bom, pessoal, então eu vou finalizando esse cabelo por aqui, tá? Pode ser que eu volte nele amanhã ou depois, eu vejo alguma coisa, eu volto para mexer nesse cabelo de novo. Lembrando que o cabelo, que nenhuma parte do desenho ela tá finalizada, tá? Qualquer momento eu posso voltar, por mais luz, dar uma arrumada, dar uma melhorada a mais, tá? Mas por enquanto eu vou deixar o cabelo desse jeito. Mas é bem provável que eu volte nele na próxima vez que eu for mexer nesse desenho, tá bom? Então, esse daí foi o cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima videoaula eu quero trabalhar, já que eu já estou mexendo com o cabelo, eu já quero trabalhar com a barba, tá? E eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer essa parte da barba aqui, tá bom? Então, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo. E se você não for inscrito do canal, se inscreve aí. Se gostou desse vídeo aí, deixa um like, vem fazer parte da família, que nós temos vídeos aqui no canal todos os dias. Um grande abraço e ficam todos com Deus.